Eu vou compartilhar com vocês a atividade para a gente ir. Peraí, uma janela aqui. Para a gente ir resolvendo as questões, tá bom? Bom, então, ó, a atividade que nós vamos fazer a correção é a atividade, né, da semana, não é semana, né, quinzena, né, de 3 a 13 de novembro, que vocês entregaram, ou deveriam ter entregado, no dia 16 do 11, tá? E são 4 exercícios. Então, a gente vai discutir e vai resolver esses 4 exercícios, tá bom? Também peço, como sempre, para que vocês me auxiliem aí, né, no chat, se surgir alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, né? Só retomando, né? Então, essa primeira atividade de questões, elas se referiam ao texto que estava falando a respeito da questão da agropecuária, agroindústria, commodity e tudo isso, e como isso se relaciona com o processo de urbanização, né? O que uma coisa tem a ver com a outra. Então, a primeira pergunta é essa aí, ó. Existe relação entre a importância... Nossa, agora que eu vi que eu tenho um O aí que não tinha nada a ver. Existe relação entre a importância da agropecuária e o processo de urbanização em curso no mundo? Explique. Então, aqui, o que eu esperava que vocês colocassem de resposta, né? Sempre lembrando que aqui é a resposta esperada, porque ninguém vai escrever igualzinho ao outro, na verdade, mas o importante é que a ideia esteja presente. Então, o que eu esperava de resposta de vocês aqui é que vocês falassem, primeiro que sim, tem relação, né, entre a importância da agropecuária, né, das atividades agropecuárias, e o processo de urbanização. Então, sim, existe. Por que existe essa importância, né? Porque, na verdade, quando a gente passa, né, o mundo passa a ficar mais urbanizado, as pessoas deixam as zonas rurais em direção às cidades e passam a se dedicar às atividades da cidade, precisa existir alguém que produza os alimentos que vão abastecer essa cidade, né? Porque antes desse processo da urbanização, as famílias, né, viviam na zona rural, então meio que produziam aquilo que elas precisavam para sobreviver. Tinha uma hortinha, criava uma galinha, tinha uma vaquinha lá para ter leite, enfim, tinha essas atividades de subsistência. Quando as pessoas vão para a cidade, elas passam a ter um problema, porque se elas estão trabalhando, por exemplo, na indústria, elas não têm tempo mais de ter no seu quintal uma horta, ter lá as galinhas ou ter, né, uma vaquinha para tirar leite. Então, tem que ficar uma galera no campo para produzir os alimentos e os produtos aí agrícolas que as pessoas que estão na cidade vão consumir. Então, quanto mais o processo de urbanização avança, ou seja, quanto mais crescem as cidades, a agroindústria, né, as atividades agropecuárias, elas precisam crescer também, para que as pessoas na cidade tenham acesso aos alimentos que são produzidos no campo. Então, produz, né, lá os alimentos no campo, vai para a cidade, quem vive na cidade vai até o supermercado e compra, né, com o dinheiro que ela está ganhando em outra atividade, ela compra os seus alimentos. Então, a relação, a importância é essa, que cada vez, conforme as cidades vão crescendo, o processo de urbanização vai ficando mais intenso, ou seja, as cidades vão crescendo, a quantidade de pessoas que vivem na cidade vai aumentando, a atividade agrícola também precisa acompanhar esse ritmo, também precisa continuar existindo e crescendo para que os alimentos que ela produz sejam suficientes para abastecer quem vive na cidade. Tudo bem, gente? Deu para entender aqui qual que é a relação e a importância?
Nossa, eu coloquei igualzinho no que você falou, praticamente. Tipo, mesma coisa, Ó, quase. agora eu fiquei orgulhosa, hein, Brian? Não, eu também me senti orgulhoso agora. Eu falei, nossa, peraí, como assim? Acertou certinho? Ué, gente, vocês estão. Se a gente teve aula, a gente explicou, vocês leram o texto, a gente discutiu o texto, e dá. Eu boto fé que vocês estão acreditando, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu tenho que acreditar, né? Que vocês entendem pelo menos um pouquinho do que eu falo. Gente, em relação à questão um, tudo bem ou alguém tem alguma dúvida? Acho que tudo bem, ninguém colocou nada no chat. Tudo Ok. tranquilo. Ah, tá. Não, desculpa, eu vim dar uma olhada no chat agora, mas já vi que o Brian já esclareceu aqui a Andressa. Então tá bom. Então vamos para a questão 2. O que são commodities? Essa daqui estava fácil, porque estava lá no texto também. Na verdade, assim, todas as questões estão no texto. Até exclusive eu abri o texto aqui para mostrar para vocês, né? Ó, aqui no começo do texto já fala da que tem a ver com o crescimento da população urbana, né? Houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender o crescente número de habitantes das cidades, tá? Então, assim, a primeira está bem no início do texto, onde você encontraria a resposta. Agora vamos para 2 mesmo, né? O que são commodities? Então, o que eu esperava que vocês colocassem aqui? As commodities são produtos agrícolas, né? Agropecuários, ou seja, então, pode ser cereais, vou dar exemplo de produto que acho que é mais fácil. Então, por exemplo, ó, a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, o próprio açúcar, o açúcar mesmo refinado também é. Existem também a carne, né? As carnes, principalmente carne bovina, também é commodity. E além desses que são produtos da agricultura mesmo, existem alguns produtos extrativistas, né? Que a gente, na verdade, a gente não cultiva, a gente vai lá na natureza e retira, como, por exemplo, o minério de ferro, que também é comercializado como uma commodity, tá bom? Mas como a gente aqui está falando, né, da questão agropecuária, vamos pensar aí nesses produtos agrícolas, tá? Então, são esses produtos, né, produtos agrícolas, agropecuários, cujos preços são determinados, são estabelecidos numa escala internacional. Então, assim, não é quem produz que coloca o preço, é quem. Esse preço é uma convenção internacional. Tá? Então, todo mundo, todos os produtores e os compradores vão ajudar a formar esse preço. E esses preços são estabelecidos nas bolsas de mercadorias ou bolsas de valores. Então, commodity, né, são esses produtos que são comercializados através de bolsa de valores. A gente geralmente associa a ideia de bolsa de valor com compra e venda de ação de empresa, por exemplo. Mas quando a gente está falando de uma commodity, ela também, os preços, né, os seus preços de compra e venda também são estabelecidos em bolsas de valores. Tem 2 bolsas no mundo que são muito importantes para estabelecer preço de commodity, que é a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Chicago. Inclusive, a Bolsa de Chicago tem um pouco, até mais, tem uma importância, né, uma simbologia maior ainda dentro da questão das commodities, né, porque a Bolsa de Nova York, ela comercializa outros produtos também, aí entra essa questão das ações e tudo mais. Mas a de Chicago ficou muito, muito específico para a tratativa aí das commodities, tá? Então, assim, o que eu acho que eu falei, eu vou repetir aqui o que eu esperava de resposta. Então, são os produtos agrícolas, agropecuários, cujos preços são estabelecidos internacionalmente nas bolsas de valores ou bolsas de mercadorias do mundo,
em especial nas de Nova York e Chicago. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida da 2? Tudo bem, dona. 2 tá tranquilo. Vou até mostrar para vocês aqui também, ó. Então, aqui, né, na parte que fala das commodities, vocês também vão encontrar aqui, né, ó. Aqui ele fala que o comércio mundial, né, de produtos agropecuários, ele dá alguns exemplos, ó, cereais, frutas, carne, laticínios, né, e, ó, essa comercialização acontece principalmente na forma de commodities, cujos preços são estabelecidos em escala internacional nas bolsas de mercadorias, como as de Chicago, Nova York e a de Londres, no Reino Unido, tá? Então, aqui está explicando o que é commodity. A questão 3. Qual a relação entre o aumento dos preços das commodities agropecuárias, indústria de alimentos e população de baixa renda? Então, ele quer que você, né, a pergunta pede para que você explique. O que tem a ver o aumento do preço da commodity, a indústria de alimentos e a parte da população de baixa renda? Bom, o que é esperado de resposta aqui? Quando o preço de uma commodity aumenta, esse aumento vai refletir em outros produtos alimentícios. Ele vai fazer com que o preço de outros alimentos também suba. Vide, até no dia que a gente teve a aula de referente a esse texto, que o nosso plantão foi para explicar o texto dessa atividade, eu ainda dei o exemplo para vocês do que a gente vem observando aqui no Brasil, com o óleo de soja, com o arroz, né? Que foram coisas aí que foram acontecendo paralelamente, né? Essa questão dos preços terem disparado, vamos dizer assim, né, nos últimos meses. O açúcar também, Gustavo. Então, olha só. Aumentou a commodity. Então, ela vai influenciar no preço de outros alimentos. Aqui está falando da indústria de alimentos, por quê? Porque tem muito alimento que a gente consome, que a gente não consome ele in natura, né? Do jeito que ele saiu lá do campo, a gente vai consumi-lo. Vou até pegar um dos exemplos que a gente está falando aqui. Por exemplo, o óleo de soja. A soja é uma commodity, certo? Se o preço dela aumenta, então tudo que leva a soja, que está relacionado com a soja, também vai sofrer aí os efeitos dessa alta dos preços. Então, por exemplo, a soja subiu de preço no mercado internacional. Quando eu vou lá no supermercado comprar a minha garrafinha de óleo de soja, ela também vai estar mais cara. Por quê? Porque a indústria de alimentos que produz, que transforma o grão da soja em óleo, também comprou essa soja que está mais cara, certo? Então, a matéria-prima deles está mais cara. Ele produziu, transformou a soja em óleo. No fim das contas, lá da cadeia produtiva, o produto dele custou mais caro para produzir. Então, ele teve mais gastos de produção. E aí, quando vai chegar lá a garrafinha no supermercado que a gente vai comprar, ele não pode vender pelo mesmo preço. Ele vai ter que repassar os valores. O que ele gastou a mais para produzir aquela garrafinha de óleo também vai chegar no preço final, lá na prateleira do supermercado. Então, por isso que a gente observou aí, nos últimos 4, 5 meses, que uma garrafinha de óleo que custava, sei lá, R$3,50, você está indo no mercado hoje, está achando ela por 8, né? Então, subiu muito. E tudo isso é reflexo do mercado de commodities. E aí, beleza. Então, eu expliquei aqui o que acontece na indústria de alimentos. E aí, como que entra e como fica a população de baixa renda? Ora, aumento de preço de qualquer coisa, mas se a gente falar principalmente de alimentos, é um problema para todo mundo, não é verdade? Todo mundo sofre com o aumento de preços. Só que quando a gente olha a população de baixa renda, né, aquelas famílias que vivem apenas com um salário mínimo, ou às vezes até menos que isso, como é que elas vão conseguir adquirir seus alimentos, honrar seus compromissos, se os alimentos estão
cada vez mais caros. Então, a relação que a gente estabelece aqui é essa. A commodity faz com que o preço alto da commodity faz com que outros alimentos, né, em especial aí os alimentos industrializados, também tenham um reajuste nos preços. Então, a commodity puxa os preços para o alto. E com os produtos mais caros, a população de baixa renda vai ter mais dificuldade para adquirir seus alimentos. Tudo bem até aqui? Dá para entender essa relação? Deu. Beleza? Nossa, eu só acertei metade eu fiquei devendo. Bom, mas o importante é que vocês compreendam agora, tá? Esse processo. E aí, a última questão. No texto, né? Perdão. No texto, onde é que vocês vão falar? Ó, tá vendo? No segundo parágrafo aqui, da parte das commodities, já fala também da variação dos preços, que vai refletir em toda a economia, porque, né, tem a ver aí, ó, em caso de elevação, os alimentos ficam mais caros, prejudicando os consumidores, especialmente a população mais pobre, né? Porque, como eu disse, subiu o preço da comida, mas o preço do né, o valor do salário não sobe, então as pessoas têm que gastar, desprender uma parte maior de seus salários para adquirir alimento. Então, fica complicado, realmente as pessoas acabam sendo prejudicadas nesse processo. Bom, e aí a última questão, pessoal, tá aqui, ó. Explique o que é insegurança alimentar e aponte como poderíamos resolver esse problema mundial. Então, assim, essa pergunta são duas partes. A primeira, você vai explicar o que é a insegurança alimentar. E como a gente pode resolver esse problema, essa parte é um pouco mais aberta. Eu queria ouvir de vocês quais são as ideias que vocês têm de como a gente poderia resolver esse problema da insegurança alimentar. Então, o que eu esperava de resposta aqui na parte que é mais certeira, né? Na primeira parte da questão. Então, insegurança alimentar é uma situação onde as pessoas não têm acesso aos alimentos. Acesso adequado, né? Falta essa palavrinha aí. Não, então, a insegurança alimentar é uma condição, uma situação onde as pessoas não têm acesso adequado aos alimentos. Esse adequado aí, pessoal, pode ter duas características. Ou adequado por conta da quantidade, ou seja, a pessoa não tem comida suficiente para, né, que é necessário para um ser humano ter uma vida digna, ou a comida que é oferecida para essa pessoa, para essas pessoas, não é uma comida adequada, seja pela qualidade, seja pelos hábitos alimentares daquela população. Então, a gente tem dois aspectos aí. Esse adequado tem a ver com a quantidade de comida, então, as pessoas têm ali o suficiente para viver, e do tipo de alimento que é oferecido para essas pessoas, a qualidade, né? Ou se aquele alimento é um alimento que tem a ver com a cultura e o hábito alimentar daquela pessoa, tá certo? Então, isso é o que eu esperava de resposta na primeira parte. Aí, aqui, aponte como poderíamos resolver esse problema mundial. Aqui eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês colocaram? O que vocês acham que poderia ser o caminho para a gente resolver o problema da insegurança alimentar no mundo? Gostaria de Eu saber. acho, Dona, tipo, eu usei como base para responder isso o filme do Pantera Negra. Que, tipo, ele fala muito sobre esses negros que estão sofrendo tanto e o Wakanda que tem um poder muito grande para redividir isso. Então eu segui meio que essa linha de ideia. E eu acho que, tipo assim, países com poderes muito grandes, ou potência grande, que tem valor grande, tipo, por exemplo, tem muitos produtos, essas coisas que podem ser vendidas, distribuir isso, vamos dizer assim, ajudar, assim, países com baixa renda, países que já estão praticamente mortos, vamos dizer assim. Eu seguiria eu segui essa linha de ideia porque eu acho que seria uma coisa meio impossível, mas para mim isso ia ser muito bom. Por exemplo, se os Estados Unidos criassem vários projetos em vários cantos do mundo inteiro,
para ajudar essas pessoas que estão morrendo de fome, de nutrição. Eu acho que isso seria uma coisa muito da hora. Essa foi minha ideia. Legal, Brian. Deixa eu só, antes de vocês continuarem falando aí o que vocês pensam, Andressa, me perdoa, eu só vi sua pergunta no chat agora. Você pode me dizer qual parte que você não entendeu, que daí eu retomo para te explicar? Escreve aqui no chat para mim qual parte que é que não ficou muito claro. A Bruna também colocou aqui no chat, né, que poderíamos criar projetos contra a poluição e desmatamento, pois as mudanças climáticas prejudicam as colheitas, e não desperdiçar os alimentos. Essa é uma parte da gestão mesmo, de como lidar e diminuir muito o desperdício, e isso também colabora para tentar ajudar aí nessa questão da insegurança alimentar, sem dúvida, né? Criar medidas para que a gente utilize melhor os alimentos, que a gente tenha a ideia do consumo consciente, né? Que é uma coisa que a gente já falou tantas vezes nas nossas aulas, né? Isso serve para tudo, né? Para tudo que a gente vai consumir. Eu sei que eu sempre dou o exemplo, né, do celular, né? Meu celular ainda funciona, mas eu quero um novo. Mas, na verdade, tudo que a gente consome, a gente gera um impacto. Então, se eu consumir de maneira consciente, né? Se eu comprar determinada coisa porque eu realmente preciso, porque o meu já quebrou, não funcionar mais, ou no caso da comida, eu vou comprar só o que eu vou comer. Na hora de preparar o alimento, eu ter o cuidado de utilizar tudo que ele oferece, né? Usar ao máximo todo o alimento, isso é muito importante, né? Então, também é muito válido. Gostaria de ouvir mais ideias do que a gente poderia fazer para resolver essa questão da insegurança alimentar. Nossa, todo mundo quietinho hoje. Aí o silêncio bateu. Silêncio bateu. Nenhuma ideia, gente? Ah, Andressa, é que você escreveu aqui em cima, né, falando que não tinha entendido o que eu disse. Ah, da resposta agora da 4, da última? Se for da última, eu já. Ou fala de qual questão que é que eu explico para você. A da 3. Beleza, eu já retomo então, Andressa. Só vou fechar aqui a questão 4, a gente volta na 3, tá bom? Gente, então assim, como vocês estão meio quietinhos, ó, o Gustavo colocou aqui, ó, a gente incentivando as pessoas a evitar desperdiçar os alimentos e a ideia da doação. Gente, todas essas ideias, um cara que faz um podcast, Pode Pá é o nome do podcast ou é o nome do cara? Agora eu fiquei curiosa. Ah, é um podcast, dona. Esse Ah, Pode Pá é o nome do podcast. entendi. Então, vamos deixar o Gustavo contar aqui para não cortar o. Nossa, gente, que perigo isso. Ah, entendi. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa questão de comida de restaurante, né? Ah, existem leis aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei como funciona no restante do mundo, mas existem leis aqui no Brasil que, para o comerciante, para o dono de restaurante, é muito mais seguro jogar fora a comida do que doar essa comida pronta que sobrou e que poderia ser dada para alguém. Por quê? Porque se eles doam essa comida, alguém come e a pessoa passa mal com aquilo, né? Tem algum problema de saúde, essa pessoa pode processar a empresa que doou o alimento. Então, assim, por isso que está contando a situação do McDonald's, mas muitos restaurantes fazem isso.
E a gente tem até relatos de pessoas, por exemplo, que trabalham em cozinhas de restaurante, que foram demitidas porque pegavam os restos que iam para o lixo para levar para casa para dar de comer para seus filhos, né? Então, assim, é uma dó, né? A gente está vendo a comida tá boa, poderia ser dada para alguém de verdade. Só que o medo de ter um problema judicial faz com que as empresas prefiram jogar fora. Então, assim, a gente entende essa questão do medo jurídico, porque, gente, processo, ação, tem que ficar pagando indenização, é um problema que ninguém quer ter. Então, por esse aspecto, a gente até compreende. Então, o que precisaria, que no caso do Brasil, o que precisaria ter é algum jeito de deixar a empresa, né, o restaurante, um pouco mais seguro de que esse tipo de coisa não vai acontecer caso ele doe a comida para alguém. Isso, Gustavo, uma política, uma legislação que proteja a pessoa que quer doar a comida, né? Então, assim, são ações que são um pouco maiores, que transcendem um pouco essa ideia da caridade, né? Então, não, então eu sei que aquela pessoa precisa de alguma coisa, eu vou doar para ela. É um pouco maior para evitar problemas que se desdobram disso, porque infelizmente as pessoas estão corretas em se resguardar, porque esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, assim, o que eu vou completar aqui, que eu achei que alguém fosse trazer, mas não apareceu, eu vou completar aqui que um dos jeitos da gente tentar resolver o problema da insegurança alimentar é a gente promover aí a diminuição da desigualdade social, né? A melhorar a distribuição de renda. Por quê? Muitas vezes a gente acabou de resolver o exercício falando que atrapalha a pessoa a comprar o alimento quando o preço sobe, porque o seu salário é pequeno e a comida ficou mais cara, então fica mais difícil ter acesso a essa comida. Então, se eu procuro melhorar a distribuição de renda, as pessoas passam a ter acesso a essa comida, né, a ter dinheiro para poder ir até o mercado e comprar comida, também é um jeito da gente resolver essa questão da insegurança alimentar. Então, promover a diminuição da desigualdade. Veja, quando eu falo promover a diminuição da desigualdade, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas tenham acesso a mais empregos, que esses empregos sejam empregos mais valorizados, que as pessoas tenham um salário adequado e digno para manter o mínimo para sua subsistência, né? Aqui a gente tem a ideia do salário mínimo, mas economistas projetam que o valor do salário mínimo, né, para que ele realmente atendesse todas as necessidades de uma família, que é pagar aluguel, né, em muitos casos, comprar alimento, comprar remédio, todas as necessidades básicas para uma família poder sobreviver, o salário mínimo tinha que estar, acho que se eu não me engano, próximo a R$ 5.000 por mês. O salário mínimo no Brasil é R$ 1.000, gente. Então, assim, fica difícil realmente as pessoas garantirem ali o mínimo para a sua subsistência. Então, a questão da diminuição das desigualdades, da desigualdade social, também é um caminho para promover o fim da insegurança alimentar, né? Para promover a segurança alimentar, garantir que as pessoas tenham acesso a alimentos da maneira adequada. Então, também é uma ideia, tá bom? Sobre a questão 4, gente, ficou alguma dúvida? Se não há dúvidas, gente, eu vou só retomar, então, a questão 3, a pedido da Andressa, tá bom? Vou voltar nela rapidão aqui. Ó, Andressa, vamos lá. Então, ele pede aqui, qual a relação entre o aumento dos preços das commodities agropecuárias, a indústria de alimentos e a população de baixa renda? Então, ele pede para a gente relacionar as três coisas. Aqui, o que acontece? Quando a commodity sobe o preço, então, eu ainda dei o exemplo lá da soja. Quando a soja fica mais cara no mercado internacional,
ela vai fazer com que outros produtos alimentícios, outras coisas que a gente compra para comer, também fiquem mais caros, né? Então, se subiu o preço da commodity, a commodity ficou mais cara, ela fez com que outros alimentos também ficassem mais caros. O que acontece com a população de baixa renda, ou seja, com as pessoas mais pobres? A comida no supermercado subiu, só que o salário dela continua igual. Ela continua ganhando a mesma coisa. Quando ela vai no supermercado fazer compra, ela vai ter mais dificuldade de comprar o que ela precisa para comer, o que ela precisa para manter, alimentar a família. Por quê? O preço da comida está mais alto, porque a commodity ficou mais alta, e o salário dela não mudou, o salário dela continua igual. Então fica mais difícil para ela comprar os alimentos. Ficou um pouco mais claro? Deu para você entender agora qual que é a relação entre uma coisa e outra? Se pudesse. Sim, dona, deu para entender. Andressa, tá. Isso que eu ia pedir para você escrever no chat. Então tá bom, se ficou mais claro, isso que é importante, tá bom? Gente, então assim, dessa atividade eram essas 4 perguntas, né? Então, não acho que estava difícil, porque como eu mostrei para vocês, estava ali no texto as informações, né? Bom, a Agatha trouxe uma coisinha aqui. Professora, eu vi numa entrevista que todos esses alimentos que estão aumentando o preço também é por causa de que não estamos gastando dinheiro com ingressos e lazer. Eles aumentaram os preços para que o lucro total que gastasse ficasse igual aos de antes da pandemia. Isso também seria o motivo pelo qual o preço está aumentando? Ó, essa parte aí do que a gente não está gastando com lazer, eu não sei te dizer se... Primeiro que não faz nem muito sentido, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, eu não tô indo ao cinema, então eu vou no mercado e compro, sei lá, 1 quilo de carne. Não tem uma relação direta, né? Tá meio esquisito. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: o fato de estarmos mais em casa fez também com que a gente passasse a consumir mais alguns alimentos. Isso também é verdade. Aí é aquela ideia da oferta e da procura. Quando muita gente procura um alimento X, um produto X, e esse produto ele não tem grande quantidade, a gente vê o preço subir. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem muito de um produto que quase ninguém quer comprar, o preço dele cai. Isso é lei da oferta e procura. Então, assim, existem alguns alimentos que também sofreram essa questão da procura. O fato da gente estar em casa e acabar comendo mais em casa fez com que algumas coisas subissem. Mas os alimentos que a gente observa o maior preço, essa semana mesmo, acho que foi segunda de manhã, eu estava vendo no jornal. Não, mentira, segunda de manhã eu estava na escola. Então, sei lá, mas foi essa semana que eu vi em algum jornal, gente, desculpa. O pessoal falando dos preços das carnes. E falando que os preços das carnes só vão começar a diminuir em janeiro. Por quê? Nós estamos chegando agora na época das festas, certo? Natal, Ano Novo. Todo mundo vai comprar algum tipo de carne, ou pelo menos, não digo todo mundo, né? Mas boa parte das pessoas, né, das famílias, vão comprar alguma coisa para fazer na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo. Então, aumenta a procura por determinados tipos de carne. Então, é um produto que já está caro, porque a carne é uma commodity, a gente está tendo um processo de dólar alto, o que deixa atrativo a exportação. Então, para o produtor, para quem lá, o produtor de carne, o produtor rural lá que está produzindo a soja, o milho, essas coisas estão, os seus produtos estão valendo muito mais no mercado internacional, porque o dólar está muito alto, está mais de R$ 5. Então, assim, compensa, do ponto de vista do produtor, para aumentar o lucro dele, compensa vender para outros países, porque ele vende em dólar. E aí o que acontece? Está vendendo para outro país, sobra pouco para a gente aqui do Brasil consumir. Como sobra pouco e tem muita gente querendo comprar, o preço vai lá para cima.
Então, assim, tanto que nessa reportagem estava mostrando carne que geralmente custa R$ 20 o quilo, estava mostrando que está 40, 45, R$ 50. Então, assim, está muito mais atrelada à ideia de que o dólar está alto, é uma commodity, e é mais interessante vender para outro país do que vender para a gente, do que com essa ideia de que está compensando o fato da gente não estar gastando com lazer. Não, não tem uma relação direta, né, de causa e consequência, tá bom? Espero que tenha ajudado aí você a entender essa parte. Gente, tudo bem? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito? Eu vou até parar a apresentação aqui das questões. Tudo certo? Tudo certo, dona. Então, gente, como eu disse, hoje ia ser mais rapidinho mesmo, por conta, né, que a gente está fazendo a correção. Eu vou encerrar a gravação aqui, né, para não acontecer nenhum acidente. Deu esquecer, espera só um pouquinho.